Agora eu quero bater um papo sobre o futuro profissional de vocês. A gente sabe que escolher onde estudar faz toda a diferença. Se a faculdade em que você estuda hoje não acompanha seus objetivos, então chegou a hora de mudar. Na UNA, você transfere seu curso e aproveita até 100% das disciplinas cursadas e continua sua graduação numa instituição conectada ao mercado, com infraestrutura completa e formação prática. Quem escolhe a área de saúde, por exemplo, encontra cursos como odontologia, biomedicina, enfermagem, fisioterapia, educação física, nutrição, farmácia e medicina veterinária. Além de laboratórios modernos e clínica escola, a UNA oferece estágio garantido em hospitais, clínicas e redes de saúde conveniadas. E tem mais, viu? Quem escolhe a UNA pode aumentar a renda em até 126% depois da graduação. É a oportunidade de investir no seu futuro, em uma instituição que prepara você para os desafios reais da profissão. Se você quer mudar o seu mundo, vem para a UNA. Inscreva-se em una.br. Muito bem, todo mundo tem uma boa história para contar, basta a gente saber como contá-la. Esse é o Papo com Elias. E o Papo com Elias de hoje, eu tenho o prazer de receber ela, que é pesquisadora, ela que é curadora e ela que adora cinema. É muito bacana porque a gente vai falar sobre a sétima arte. Yasmine Evaristo. Tudo bem, Yasmine? Tudo bom, prazer. Obrigado. Obrigado pelo convite. A gente é que agradece. Vamos lá, vamos começar. De onde é que vem essa fissura aí pelo cinema na sua vida? Então, eu sou filha de professora, né? E a minha mãe trabalhava sempre 2 turnos, então a minha babá eletrônica, né, na modernidade dos anos 80, era televisão. Nossa, Sessão da Tarde. Sessão da tarde, começa ali, né, com os programas infantis, Xuxa, não sei o quê. E, obviamente, era na minha vida. Sessão da tarde, cinema em casa, Isso. própria tela quente, né, que tinha aquele frisson de passar Era o à lançamento noite. do cinema. 2 anos para um filme chegar na televisão. Então eu cresço nesse espaço. E minha mãe gostava muito de cinema também, assim, ela tinha um hábito de ir ao cinema quando possível, quando ela tinha um tempo, e Te me levava? levava. Eu sempre tinha um filme para as férias de julho, né? E um filme para as férias de dezembro e janeiro. Então eu podia escolher. Você tinha essas cotas? Tinha, e aí ainda tinha aquela sensação toda assim de, ai meu Deus, férias de dezembro, por exemplo, estreavam vários filmes para criança, e aí eu ficava naquela, eu quero ver esse, Escolher aquele outro, e tentar achar um. Então a minha história com o cinema, ela começa aí desde a primeira infância, junto ali com a história, quadrinhos e literatura. Né? Interessante. Eu fui um tanto quanto alfabetizada por revistinhas da Turma da Mônica. Sensacional. Nossa. Eu amo, assim, até hoje, quadrinhos. Então o cinema entra na minha vida nessa época. E quando eu estava ali, aproximadamente com 13 anos, ali por volta de 97, 98, a gente foi ter pela primeira vez em casa uma TV a cores. Sim. Né? Até então eu só assistia Não tinha, filmes só preto e branco? Preto e branco numa tela de 17 polegadas. Gente, Yasmine. A magia do cinema colorido era uma coisa muito restrita à casa de alguns familiares que já tinham TV em cores, né? E tal. E aí eu lembro que foi isso. Mãe recebeu um 13º e fez uma loucura que era comprar uma televisão e um videocassete. Sabe, parcelado no boleto de não sei quantas vezes. Aliás, boleto não, era carnê do Ponto Frio. Do Ponto Frio. Exatamente. E aí ela faz a ficha na videolocadora lá perto de casa. Então, uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, dependendo, né, do custo, fim de semana tinha aquela história de ir à videolocadora, alugar 4 filmes, alguma 3 filmes, pega um de brinde, devolve não sei quando. Tem que rebobinar. Tem que rebobinar. Senão tem que pagar, não. Nossa, gente, tinha rebobinar multa. É demais, né? Eu lembro exatamente de eu terminar de ver filme e da minha mãe ou então da minha avó falarem assim, não esquece de rebobinar a fita, não! E aí é nesse processo que eu aproximo muito do cinema, e a videolocadora é como se fosse esse efeito do streaming hoje em dia, de você pegar a tela e ficar ali tentando achar alguma coisa. Só que um clima diferente, né? Era um lugar onde você tinha essa cópia física. Isso. Você tinha a oportunidade de pegar a capa, ler a sinopse e ainda tinha interação. Pois é, eu ia te falar disso. Geralmente a pessoa que te atendia na videolocadora já conhecia o gosto nosso e ele indicava o bom atendente também. Exatamente. Né? O dono de uma das locadoras que eu frequentava, de vez em quando a gente conversa assim, ele lembra exatamente, ele fala, não, mas você era uma criança chata, porque eu queria te oferecer os filmes pra galera da sua idade, você tava querendo ver filme de guerra, de ação, umas coisas que não tinham nada a ver, assim, eu, tipo... Criança chata mas era essa liberdade. E teve uma outra coisa que aconteceu nesse momento também,
que era eu querer assistir alguns filmes que eu vi o trailer, mas esses filmes não eram dublados. Então, sim, eu já tinha uma leitura boa, sempre gostei muito de ler, mas eu tive que aprender a ler e prestar atenção no filme, porque a minha mãe pegava filmes para ela e falava comigo, se você quiser acompanhar, é legendado, não tem opção dublada. Isso. Então, assim, eu virei uma entusiasta também de filmes legendados dentro dessa lógica. Tipo, é um letramento, né? O cinema para você tem isso também, né? E é isso, né? Como que você consegue aprender a imagem, ler a legenda com uma certa velocidade, né? Precisa de ter desenvolver certa habilidade. Perfeito. Né? É incrível. Então, assim, a minha vida fica girando em torno do cinema, porque apesar de eu ser muito comunicativa, eu sempre gostei de ficar mais no meu mundinho. Tudo bem. Então, assim, eu não era uma criança, uma adolescente que a família preocupava que eu estava na rua. Muito pelo contrário, a minha avó chegava dentro de casa e falava comigo assim, vai pra rua que você tá dando lodo, você tá dando mofo de tanto ficar dentro de casa. E eu ficava ali. E você adorava vendo filme, eu ficava lendo. Ali, imaginando. Eu gosto dessas coisas que estimulam, né, a imaginação. Eu sou muito criativa, eu sou muito inventiva. E aí era um espaço de seguridade. E quando chegou a época ali do vestibular, né, da faculdade, como é que você fez? Eu continuava assistindo filme. Continuava assistindo filme? Tranquilamente. Mas você pensou em fazer cinema? Não, mas eu fiz artes. Ah, então foi isso. Então eu fui para artes, porque eu já desenhava, já gostava dessa coisa da imagem mesmo, da iconografia. E aí eu decidi fazer artes numa família de professores, todo mundo buscando fazer licenciatura. E eu meio que me rebelei e falei, não quero ir para a sala de aula, vou fazer um bacharelado em artes. Aí eu fiz artes na Linhar, eu saí do ensino médio, tive um ano ali de preparação em cursinho e fui, né, para a faculdade. E era muito legal que eu tive muitos professores que indicavam filmes. Aí eu fui conhecer outros tipos de filme, né? Eu fui conhecer, por exemplo, o cinema de Peter Greenaway, né? Toda uma iconografia ali inspirada em obras de arte, uma coisa mais magética do que textual, né? Do roteiro. Cinema de arte. Cinema de arte, né? O próprio Tarkovsky, que eu levei muito tempo para gostar, primeiro contato que eu tenho é durante a universidade, fora alguns títulos específicos, assim, filmes históricos, né? Para a gente entender contextos históricos, quando tinham disciplinas de, sei lá, arquitetura, por exemplo, períodos artísticos. Então, assim, o cinema ele nunca sai da minha vida. Que legal, né? isso. Fora a quantidade de vezes que eu matei aula. Para ir ao cinema. Claro, porque eu sempre estudei em bairro. E eu sempre estudei em escolas perto das escolas que a minha mãe trabalhava. Tá. Então eu tinha que andar ali na rédea curta. Na rédea curta. Todo mundo dava notícia, né? Todo mundo dava notícia. E aí, ensino médio, eu saio dessas escolas de bairro e venho estudar no Estadual Central. Nossa, então, liberdade. Nossa, eu matava aula demais para ver. Matava muita aula, mas eu era boba, porque eu matava aula e falava com a minha mãe. Falava, não, vou matar aula para ver filme hoje, tá, mãe? Sincerona, meu Deus do céu. Sim. Então é isso, assim, o cinema sempre teve na minha vida ao longo desses anos todos. Você estava falando fora do ar, antes da gente começar, que você trabalhou em videolocadora. Exatamente. Como é que foi isso aí? Foi durante a faculdade? Como é que foi durante a faculdade. Essa videolocadora que o proprietário me chamava de criança chata, uma grande amiga minha, que é minha amiga desde o ensino médio, a Daiane, começou a trabalhar lá. E aí a gente fazia sempre esses encontros de semana que ela levava um filme para casa, chamava a galera para assistir. Perfeito. E aí, em algum momento, ela me convidou para fazer um freela, eles estavam precisando de alguém, me convidou para fazer um freela, eu fui lá, fiz o freela, e eu já era aquela pessoa que ficava no balcão ali, batendo papo. Aí passou um tempo, um rapaz que tinha uma videolocadora num bairro vizinho, precisava de alguém também para freela fim de semana, eu comecei a freelar com ele, foi um ano, mais ou menos assim, nessa locadora do bairro e na do bairro vizinho. E em um dado momento ela sai, o rapaz que substituía ela não ficou muito tempo e eles me contrataram. Então, quando eu estava ali pelo terceiro período, quase quarto da graduação em artes, eu começo a trabalhar em videolocadora. Nossa, que sensacional. Foram, juntando o tempo de filme, foram quase 11 anos. Pô, eu queria trabalhar na videolocadora. Era muito bom, gente. Se pegar de primeira, assim, o que tá chegando. Que sofrimento trabalhar vendo filme, né? Nossa! Mas tinha uma coisa da curadoria, né? Que assim, aquele, né, o bom vendedor ali, ele indica vários filmes que a pessoa nem imagina. E era uma regra, assim, todas as lojas que eu trabalhei, se você era um funcionário, você tinha por obrigação assistir os filmes. Né? Lançamentos a gente costumava a entender um pouco mais, ter mais acesso, porque sempre tem esse hype, é muito falado, então a gente consegue ter as informações. Mas a gente precisava também de aprender. Então, eu sempre tive, né, sempre trabalhei em lugares que os nossos gerentes,
né? Ou então os chefes das lojas, eles pediam que a gente Pediam. assistisse filmes, Independente de você gostar ou não. independente de É. gostar ou não. Nossa, eu assisti muito filme que eu não gostava. Muita coisa que eu não queria. Mas aí é bom, porque cria repertório e às vezes você deixa alguns preconceitos tolos vão caindo. Por exemplo, eu sempre fui muito preconceituosa com western. Isso. Eu assisti uma coisa ou outra que minha avó gostava um pouquinho, mas eu achava meio, Aham. ai, bobagem, gente É, correndo atrás de indígena, isso Isso, é meio atirando no bocó. outro. Aí de repente você começa a ver filmes de John Ford. Não é só um faroeste, é toda uma É. construção de imagens, né? É um filme feito em cinemascope. Aí você É. começa a entender ali como que funcionam os enquadramentos, o uso de cores, profundidade de campo, a coisa Sim. vai ganhando Ganhando outras, corpo, né? ganhando Isso. outras proporções. E, além disso, trabalhar em locadora também é um serviço de curadoria quando você pensa em organizar a loja. Porque todo mundo fala muito disso, assim, de vamos ver o filme para poder indicar para o cliente. Isso. Isso é legal, mas é importante também você saber como organizar a loja. Por exemplo, na loja que eu trabalhei no meu bairro, a regra era, os filmes infantis ficavam sempre perto da porta. Filme infantil atrai criança. A criança Pois, quer entrar que na entra na loja, loja. automaticamente o pai entra junto dela e Isso. raramente ele sai de mão vazia. Isso. Então a gente tem que Boa. entender que a videolocadora também funciona como espaço de venda. O objetivo dela, Dela né, é é isso. gerar um lucro. Né? Perfeito. Lançamentos, quais lançamentos ficam na parte de cima da prateleira, ele automaticamente é considerado, né, o mais recente, Mais ou o melhor. recente. Os que Aham. estão mais embaixo são os que já estão um pouco mais velhos, estão quase dando filme de catálogo. Que legal, Né? hein? Na loja do centro a gente tinha outras formas de curadoria, né? Por exemplo, a gente tinha uma prateleira de filmes de terror e uma de filmes de terror clássicos. Então estabelecia uma data, tudo que fosse da década de 70 para trás, Olha só. prateleira de clássicos. Clássicos. Ele só estaria fora se ele fosse um lançamento ou relançamento recente. Uhum. Aí ele estaria na prateleira de De lançamentos, lançamentos. né? Mas a gente tinha, por Gente, que exemplo, lógica legal. todos os filmes que receberam o Oscar de melhor filme. Isso. Então tinha uma Você tinha estante com separado? esses filmes. Que bacana isso. Depois teve uma época que eu e o Elcio, que foi um dos meus patrões, a gente montou uma lista de cinema histórico. Então a gente fez uma listagem com filmes de tema histórico por período. Nossa, Então isso para tinha... professor era ótimo, hein? Exatamente. Nossa, Era maravilhoso. professor Então, de assim, história, de geografia. tudo de Segunda Guerra, tudo de Primeira Guerra, e assim, Isso. documentário, Uhum. ficção, São. desenho animado, né? Gêneros e Sensacional formas isso, variadas para poder. Cara, você foi formada ali na videolocadora. Fui formada ali no No batente batente diário. diário de tentar entender a cabeça do cliente, né? Exatamente. E entender que não existe filme bom ou ruim. Uhum. Depende de, assim, para quem Pra que quê? você tá, né? Eu tinha amigos que às vezes passavam lá na loja e ficavam algum tempo, porque eu trabalhei na locadora, mas depois eu trabalhei com vendas também, Tá. né? E aí eles ficavam lá no balcão e eles falavam comigo assim, é ótimo, porque chega alguém aqui e fala, eu quero aquele do Steven Seagal. Eu falava, nossa, bom demais, tem tiro, pancadaria, explosão. Aí chegava o outro e falava, não, mas eu quero um Fellini. Nossa, que lindo, porque tem o onírico, a cor, a palhaçaria. Gente, eu tenho que entender o que o cliente quer, não é o que eu quero. Muito Eu bom. tenho a minha formação cinéfila, sei Sim. exatamente quais são os gêneros, né, que eu gosto você mais ou gosta. menos, diretores, atores, atrizes, etc. Mas Mas muito o ética essa cliente... sua postura. eu De respeito ao outro. Pois é, importantíssimo isso. Eu acho que era isso que formava uma boa relação. E também eu achava muito importante a gente conseguir prestar atenção no que as pessoas estavam conversando. Quantos filmes, quantos cineastas, quantos movimentos de cinema eu descobri por meio de conversa de outras pessoas. Então, às vezes, eu estava ali, processando uma compra, cadastrando um filme, e tinham duas pessoas que acabaram de se conhecer, falando sobre um filme que talvez eu nunca tivesse assistido na vida. Perfeito. Então, esse Esse espaço ali- da escuta também era muito importante. Muito bacana. E aí, como é que você vai entrar nessa área da curadoria? Primeiro, assim, o que é uma curadoria de cinema? Então, curadoria de cinema é uma seleção de filmes de acordo com algum objetivo. Então, por exemplo, eu estou fazendo agora curadoria, encerramos agora, né, a curadoria do Fecho Curtas, que vai acontecer agora em outubro aqui em Belo Horizonte. Uhum. Então, o Fecho Curtas tem uma característica, ele é um festival onde se passam muitos filmes experimentais, filmes um pouco mais disruptivos, pessoas que estão testando ali forma, conteúdo, mas também trabalha com filmes ficcionalizados que são narrativos, né, e tal. Uhum. Então, assim, eu fiz a curadoria lá, junto com mais alguns pares, é uma equipe grande, Isso.
E aí a gente vai tendo esse debate. Então a gente vai assistindo o filme, indica um pro outro ali, o que é melhor, o que não é, faz uma lista, manda para um, manda para outro, você assiste o filme da outra pessoa, Uhum. e aí depois se faz uma discussão complexa para entender o que vai entrar na programação. Entendi. E aí cada festival tem o seu critério, né? Eu já fiz, por exemplo, curadoria de festival que tinha foco em produção de mulheres brasileiras. Então a gente só selecionava filmes que tinham sido realizados por mulheres ou em parceria que tivesse pelo menos uma mulher, Tá. né? Se fosse de coletivo ou de dupla. Tem festivais que passam filmes de qualquer época, tem festivais que exibem filmes só daquele ano e um ano antes, né? Isso, exatamente. Do O evento Festi Curtas, acontecer. por exemplo, qual que era a pegada? Festi Curtas é isso, um cinema mais disruptivo, pessoas que estão experimentando, né, a linguagem. Tem tempo de duração curta? Festi Curtas, eles recebem filmes até 30 minutos. 30 minutos. Até 30 então minutos, é rápido. Tem festivais que recebem até 40 e tem festivais que recebem menos. Uhum. Normalmente festivais que têm menos dias e às vezes tem menos verba, né, até para poder deslocar com os realizadores para irem para o evento, etc., eles optam por filmes com metragem menor. Então costumam ser entre 15 e 20 minutos, porque também quando você coloca um filme muito grande na programação, você acaba perdendo um pouco de tempo. Perfeito. Que você poderia estar exibindo mais Isso. coisas. E se o festival dura pouco, né? Mas isso é muito definido em edital, né? Normalmente no edital já vem assim, qual que é o mínimo e o máximo, Perfeito. ou apenas qual é o máximo. Isso vai de cada momento, né? De cada programação que vai ser possível de ser feita. Legal. E também já participei de festivais, por exemplo, que estavam começando. Então, a gente, enquanto curador, a gente que ia criar a identidade do festival. Ah, é? Qual um deles, por exemplo? O Sinistro, que é um festival que eu faço curadoria dele há 4 anos, é um festival de cinema fantástico, que acontece em Fortaleza. Vai acontecer agora em outubro, a 5ª edição, né? Eu fiz 4 anos de curadoria, esse ano não tive como fazer, estava muito apertada. E o primeiro ano do Sinistro era pós-pandemia ali, né? Nossa! Então, aquela coisa assim, qual que é o festival? Né? A gente tinha muitas conversas com os criadores, os 2 diretores criativos, então eles davam pra gente parâmetros. Eles falavam de filmes que a gente já tinha visto que eles gostavam, e a gente foi construindo isso junto, né? Então era eu, Carlos Primati, a Beatriz Saldanha, que são 2 pesquisadores de Jundiaí, São Paulo. Na verdade, a Bia é do Ceará, né? Mas mora em Jundiaí. O Wesley, que é lá de Fortaleza. Sei. Então nós tivemos essa oportunidade de falar. Esse é um filme bobo? Ele é pueril, mas ele cabe numa programação, sei lá, da tarde, que é mais divertido. Esse aqui é um pouco imaturo, mas atende um público infanto-juvenil, então... Legal, né, isso, hein? esse aqui não tem tanto primor na estética, mas você enxerga que é, sei lá, um cinema universitário, então que a pessoa fez com o que ela tinha em mãos. Então é legal pensar nisso também, porque a curadoria, ela não tem o certo e o errado. Né? Ela depende do que você quer. Perfeito. Né? Qual que é o foco? Qual que é o objetivo? Foco? E aí tem outras coisas. Você vai fazer um festival que vai ter equidade de gênero. Então... Nossa, isso é difícil, hein? Às vezes você vai ter que abrir mão de um filme muito bom para, obviamente, colocar um outro muito bom, mas, sei lá, dirigido por mulher, talvez. Perfeito. Então, assim, também não é colocar qualquer coisa na programação. É entender como você consegue fazer um equilíbrio, selecionando sempre o que vai ser melhor para o público. Legal. Por falar nisso, eu queria saber dessa história do Globo de Ouro, que você está fazendo parte, né? Como é que foi esse convite? Isso. Como é que surgiu isso? Eu fiz parte do Globo de Ouro entre 2023 e 2025. Então, fui votante nas edições 23, 24, 25. E eu entrei porque eu sou filiada à Abracine, que é a Associação Brasileira de Cinema. Isso. Chegou na nossa lista de comunicação, um recado do pessoal que tinham aberto as vagas. As vagas não, desculpa, o formulário para você, né, tentar tornar votante. E na época, em 23, você precisava de estar atrelado a algum tipo de associação ou de sindicato, né, que fosse de jornalista e tal, e você tinha que ter um tempinho assim, de filiação que era de 4 anos, 5 anos, se não me engano. E aí Você já tinha? Já tinha, porque eu tô esse ano fazendo 10 anos que eu tô na crítica. Puxa vida, então, isso é muito... eu fico vendo o tempo passar e fico assim, impressionado. E aí era isso, eu tinha esse formulário, ela fui eu preenchi um formulário enorme, é um formulário no qual, além de você dar suas informações, né, país, onde você está, qual a sua localidade, tempo de crítica, você tem que apresentar também um material que comprove que você esteve ativo na crítica no último ano. Então eu tinha que enviar textos traduzidos para o inglês, se fosse podcast também tinha que ser transcrito, traduzido e tal, mas podia ser qualquer...
Puxa muito vida. trabalhoso. Eles são muito rigorosos. Muito. E É. assim, é uma apuração muito rigorosa mesmo, é um formulário muito grande. Aí isso vai para avaliação e eles levam cerca de 2, 3 meses assim para te responder. E aí nessa eu fui selecionada. Nesse primeiro ano foi um susto. Você Assim, não estava esperava. disposta, mas eu falei, Aham. gente, tem tanta gente, né, há mais tempo que eu. Aham. E entrei e fui votante. Esse ano eu não consegui, né, a Sim. classificação, mas eu posso tentar novamente nos próximos anos. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu consegui acompanhar os 2 processos do Brasil se Pois é. destacando lá fora, Como né. é que foi isso aí? Cara, era muito doido, É. porque a gente sabia que os filmes, né, tanto Ainda Estou Aqui como Agente Secreto, que eles estavam crescendo muito, porque a gente conseguia acompanhar festivais e premiações nas quais esses filmes estavam aparecendo, engajando, sendo bem falados por outros realizadores, né, e pessoas do audiovisual como um todo. E a gente sabia também que tinham produtoras estrangeiras investindo muito dinheiro nessa divulgação. Sim. A gente tem que lembrar que festival é vitrine, né, para os trabalhos. E que esse cinema que alcança esses lugares, eles são produtos que precisam ser vendidos. Sim. É Então, indústria assim, cultural. é indústria cultural. Se você tem uma produtora grande, disposta a investir dinheiro e fazer esse lobby, com certeza o seu filme vai projetar muito. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu lembro que o Ainda Estou Aqui, ele aparecia, quando a gente lê matérias de algumas revistas e jornais, ele aparecia em jantares, né? Não como exibição, mas você via que os atores e as atrizes estavam em alguns jantares importantes da indústria, a Boa. direção, a Tem que fazer esse produção. mapeamento também. Então assim, a gente ficava ali vendo como que esse filme estava crescendo. Uhum. Eu lembro que no ano do Ainda Estou Aqui, muita gente criticou o fato do Anora vencer, né, a premiação. Quem está fora não consegue perceber, mas a gente que está dentro desse movimento, o Anora, desde as primeiras exibições dele, ele vinha comendo pela beirada todos os tipos de apresentação de mercado que tinha. Olha só. Então, assim, pra gente, era como se ele tivesse surgido do nada, Uhum. né? Pra gente que tá de fora, só Isso. observando o nosso filme. Mas pra quem tá o vocês tempo já estavam inteiro, acompanhando. Não foi surpresa. não foi surpresa. Uhum. Não foi surpresa. E era um lobby forte. E aí tem isso também, gente. Globo de Ouro e Oscar são prêmios da indústria hollywoodiana. Né? Então a gente entender também que a gente consegue um espaço, mas um Isso. espaço deles, é um clubezinho. Perfeito. Um clubezinho. Enfim, eles não estão errados, já que eles estão Claro, ali ressaltando como a os própria festivais indústria. são também, né? Exatamente. É um pouco a mesma lógica, só que para o mundo inteiro e os Estados Unidos, né? E são premiações que validam, né? Esses filmes, assim, a gente fica pensando quantos filmes que eu já vi e não gostei, mas eu peguei eles porque ali no cartaz saiu escrito indicado a tantos Oscars, vencedor do prêmio X do Festival X, né? E aí no Brasil a gente vai ter algo parecido, mas uma proporção diferente. A gente não tem uma premiação como o Oscar e o Globo de Ouro, mas a gente tem festivais, né, que são longevos e que têm destaque, né, e um filme que é exibido nesses festivais, ou um filme que é premiado nesses festivais, ele começa a chamar a atenção mais do público. Então a gente tem o Festival de Brasília, né, por exemplo, o Festival de Gramado, Rio de Janeiro, né, Mostra SP, Cine PE no Pernambuco. Então assim, a gente tem alguns festivais, Tiradentes, né? Aqui, né? Tiradentes aqui. Então esses festivais também, eles validam os filmes. É um recorte um pouco diferente, por conta daquilo que eu disse antes. Cada festival costuma ter uma característica, então vai ter filme que vai exibir, vai ter festival que vai exibir, sei lá, um filme mais com uma expressão artística maior, tem outro filme que vai considerar mais talvez roteiro, né, e tal. Não é uma indústria tão fechada quanto essa lógica de Oscar e Globo de Ouro. Mas ainda assim, dá essa validação. Dá pra gente falar que o cinema brasileiro está num ótimo momento? Dá. Tá num ótimo momento. Você sente isso no mundo? Sinto, eu acho que está com uma recepção muito boa. Eu acredito que esses 2 anos que a gente viveu, né, de um destaque nas principais premiações, lançou um holofote muito legal para o Brasil. A gente sempre foi um cinema que teve atores e atrizes, né, se destacando lá fora, então a gente viu a Sônia Braga, né? A Sônia Braga já fez muitos filmes estrangeiros. O Rodrigo Santoro, durante uma época, também esteve presente
em várias produções estadunidenses também. O Wagner Moura já vem de longa data, e agora alcançando também espaço em séries, né? A Alice Braga, sobrinha da Sônia, Isso. também já figura. Então, assim, tem uma galera aí que já circula ali pelo mercado estrangeiro há um tempo. E aí eu acho que lança esse olhar, e nessa era de streaming também, a gente consegue ter uma capilaridade um pouco maior, né? Porque você tem uma grande rede de Sim, informação, então é. essa informação ela, né, consegue espalhar de maior forma. Ao mesmo tempo que eu enxergo que há um incômodo. Por quê? A gente começa a perceber, por exemplo, esse ano, se você olhar nas premiações principais, não tem nenhum filme brasileiro, Né? né? Acabou de acontecer Cannes, e você não teve nenhum filme brasileiro. Aliás, você teve uma maioria de filmes europeus e norte-americanos. Então a gente consegue entender também que chega um ponto que a galera fala, não, Tem um vou dar uma limite. freada. Olha só, hein? O Oscar, se você olhar também, ele passou por algo do tipo, né? Teve aquele movimento do Me Too, né, contra os assédios, abusos sexuais de mulheres, essa falta de representatividade de mulheres, né? Então você tem um ano seguinte ali onde você tem um pouco mais de mulheres indicadas. Perfeito. Um destaque maior. Questão dos negros também, né? Isso, eu ia falar, e no ano seguinte, seguinte você já tem uma coisa mais ali, Oscar So White, isso. né, tentando dar essa remediada. Depois, no outro ano, você tem um destaque o quê? Você tem um destaque de latinos, que é aquela época que o Inharitu ganha, o Oscar e tal. Depois você tem também Comunidade Nipônica e Amarela, Perfeito. principalmente filmes coreanos, né? Eu acho que filmes coreanos até mais do que filmes japoneses. É verdade. Mas aí, de repente, volta tudo ao normal. Então é como se fosse um morde-a-sopra constante. Né? Então, você não dá para depender muito. A gente Os coreanos, sabe, por exemplo, já não estão na moda mais. já não estão. Já não estão. Ano passado, por exemplo, eu vejo que foi um ano de destaque para o cinema de terror. Aí, ano passado, já era gênero cinematográfico, não era uma questão de identidades culturais e raciais. Então, acho que todo ano eles vão sentindo, assim, né? Tem esse feeling do que é necessário para atrair atenção. E eles vão incorporando isso na lógica ali seja de premiação, de apresentação, etc. Legal. Você acha que o que falta... Pode ver isso, Águia. O que falta para o brasileiro gostar mais de filmes brasileiros? Porque a gente tem essa reclamação, né, Yasmin? É conhecer o cinema. E aí, eu acho que são muitas variáveis, né? Primeiro, tem uma lógica de que cinema brasileiro é só aquele cinema que tem cara de Globo Filmes. E aí não é dizendo que a Globo Filmes é ruim. Mas Você falou, não tem filme bom nem filme ruim. Isso, mas é um tipo de padrão de filmes. Então, por exemplo, comédias com cara de Praça é Nossa e Zorra Total. Ótimo, eu adorei essa comparação. É uma lógica assim, que funciona em 1h30, né? Ali dá para ter um elenco, inclusive, conhecido por conta desses programas. Agora você linguagem tem mais popular, né? Isso, agora você tem influenciadores, criadores, né? Que também estão entrando já entraram bem para esse mercado. Você tem preconceito com isso? Depende. Se a pessoa for competente, não. Tá. Eu só acho muito ruim quando você tira o espaço de um profissional mesmo. Então, por exemplo, assim, eu acho absurdo uma dublagem de animação nacional estrangeira ser feita por alguém que, sei lá, tá no auge só porque é ex-Big Brother. Sei. A pessoa que é dubladora, ela tem que conhecer de dublagem, né, de entonação, de atuação. Não é só chegar lá e colocar uma vozinha, não é uma piadoca de 1 minuto para um vídeo de TikTok do Instagram. Inclusive, eles estão exigindo agora que seja ator, né? Esteja ligado, né, aos atores. Mas já tem tempo. Já tem um tempo, já tem um né? tempo. Para ser dublador, você tinha que ter o CAD, se não me engano, né? Isso Para ser mesmo. dublador, você precisa ter o CAD. Mas voltando, você estava falando, né, o brasileiro que não vai do muito ao brasileiro, cinema. isso. E o que acontece é isso, assim, a gente tem essa lógica de que cinema brasileiro ou é uma bobagem com cara de programa de fim de noite no sábado, ou aquela velha história de que cinema brasileiro é putaria. Que é uma lógica que ficou muito lá atrelada até hoje. Filme brasileiro, né? só fala palavrão. Assim, hoje em dia não tem pornô chanchada, mas assim, filme brasileiro só fala palavrão, só mostra miséria, só fala de crime. E aí, de repente, você sai do cinema depois de ver, sei lá, Casa Branca, que foi um que foi lançado há uns 2 anos, mais ou menos. Filme sobre homens na periferia, homens jovens, lidando com as questões do dia a dia, a falta de dinheiro, criar o filho, um rapaz que cuida da avó que tá passando um processo de demência. Então, assim, um filme sobre masculinidades negras e periféricas. Filme bonito, leve, tranquilo, e que muita gente não assistiu. Então, assim, como é essa divulgação?
como que as salas de cinema estão lidando com as cotas de filme. Porque as pessoas acham que é uma bobagem ter cota, mas é isso que vai impulsionar o cinema. Se você tem cota de filmes, você vai ter público, que você está educando o público, você está criando espectador para esse tipo de filme. Nos Estados né? Unidos fazem isso, né? Limita o número de filmes estrangeiros. Coreia. Aham. Por que o cinema coreano, né, tinha essa discussão muito forte quando Parasita ganhou o Ganhou, Oscar de melhor filme e melhor filme estrangeiro? Por que Parasita é um sucesso? Você tem uma indústria que há cerca de 2 décadas ou mais, talvez, investe muito nos produtos deles. E eles fazem questão de delimitar que as pessoas daquele país vão assistir aos filmes feitos no país. E eles fazem filme de vários gêneros. Tem drama, tem romance, ação, terror, ficção científica. Né? A Índia. Hoje em dia, Bollywood, que é uma das indústrias de cinema na Índia, ela consegue ser maior do que Hollywood em termos de produção. Caramba. E na Índia você tem Bollywood, que está ali em Mumbai, né, naquela região mais ali da capital. Você tem cinema telugu, você tem... Gente, eu esqueci o nome do outro cinema. Sim, Mas você tem umas 4 ou 5 indústrias diferentes dentro de um país só. Que loucura. E tem diferença de um filme para o outro. Por exemplo, o cinema telugu é feito numa região que combateu muito a questão da colonização. Então você tem filmes que até o filme mais bobo discute muitas questões sociais e econômicas. Né? Interessante. Então, a característica de lá. Os filmes de Bollywood, eles não tocam tanto nessa parte política. Fala, mas de uma outra maneira. Então, ele já tem algumas características que estão ali um pouco puxadas do cinema de Hollywood. Isso. Você tem outras regiões que vão falar de filmes, por exemplo, muito atreladas às questões de meio ambiente, ataque a pessoas que moram nas regiões mais próximas de florestas, populações mais pobres, questões políticas relacionadas, por exemplo, à corrupção. Então, se você tem um cinema muito diverso, que produz mais filme que Hollywood hoje em dia. Que loucura então, isso. Então, assim, não adianta falar Hollywood é grande, é grande. Tem destaque? Tem destaque, mas temos outras formas de fazer cinema também. E é o que falta pra gente aqui no Brasil. Sim. É ter esse espaço, incentivo fiscal, descentralizado, porque também não adianta você ter incentivo que fica ali no eixo Rio-São Paulo, né? Outras regiões do país precisam de receber grana também, porque fazer cinema é profissão. E fazer cinema não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva. Né? Para fazer um filme você tem que ter diretor, roteirista, consultoria, pessoas para fazerem a fotografia, pessoas para fazerem um som. Produção. Isso durante a produção, né? E a pós-produção. E depois da pós, que é importantíssimo, né? Cor, som, trilha sonora, montagem, distribuição. Que é onde pega, né, Yasmin? Cara, distribuição é uma das coisas mais difíceis que tem. Os meus amigos são produtores, eu vejo todos eles passando muito perrengue. O Gabriel Martins esteve aqui com a gente, inclusive você que está acompanhando o nosso programa, dá uma conferida no papo que a gente fez, e ele falou que a próxima etapa que eles já estão trabalhando, a Filmes de Plástico, é uma distribuidora. Justo. Para não apenas para os filmes deles, mas para outros filmes do Brasil. E precisa de ter. Precisa ter distribuição, assessoria de imprensa, né, para poder saber em quais lugares chegar. Festivais. E a gente precisa também, um outro ponto, a gente precisa de um incentivo fiscal maior para que existam mais festivais e principalmente para aqueles que existem terem continuidade. Porque muitos desses filmes não vão para salas de cinema. Né? Uma sala de cinema de shopping, ela, por exemplo, fecha um contrato com uma produtora grande. E essa produtora grande vende para ela uma quantidade X de filmes específicos e uma outra cota de filmes que ainda serão lançados. Por isso que você chega no cinema e tem 4, 5 salas exibindo o mesmo blockbuster. Mesmo que você comece a ver em certas semanas sessões com 1 ou 2 pessoas. Né? Então, você não importa se aquilo vai dar bilheteria ou não. Que coisa, hein? Aquele filme vai estar ali em destaque e esse destaque vende. Porque o filme nacional não é assim. Para o filme nacional não é assim, gente. Recentemente a gente teve notícias de uma revista de cinema que estava exibindo filmes nacionais em sessões vazias para poder justificar que eles estavam usando a cota de tela. Meu Deus. Ao invés de colocar... em filmes antigos, assim. Sim, entendi. De coisas de 2, 3 anos atrás. Por que não colocar um filme atual que rodou um festival grande desse, que é interessante, né? Que foge um pouco dos padrões do cinema. Então, se você não tem espaço para formar público, você não vai ter público consumidor. Entendeu? Então, é um ciclo muito complicado, assim, que só Deus sabe quando que a gente vai ver, sem conseguir esperar isso. Sim. O Gabriel também reclamou muito que Minas Gerais está muito atrás de outros estados com relação à lei de incentivo à cultura, né, a lei de audiovisual. Sim. Inclusive, que até perdemos a lei, perdemos recursos da lei,
Isso é verdade? É fato mesmo? É. Coisa triste isso. E assim, gente, eu dou risada, mas assim, é rir para não Não chorar. chorar, né? Quantas vezes eu me deparo com pessoas que têm produções com muita potência, né, que você vê que tem um roteiro ali bem escrito, que tem uma equipe já pronta ali, que só precisa da grana para começar a trabalhar, tem capacidade de fazer, e aí você tem uma verba desse tamanho, tendo que ser distribuída para várias pessoas. Porque ainda acontece isso também, né? Se você já faz projetos há mais anos, se você já consegue arrecadar, né, esse dinheiro nessas leis há mais tempos, né, você já consegue saber como que funciona aquilo, é mais fácil de você aprovar. Sim. Então eu fico pensando também se não seria interessante ter uma lei justamente para quem está iniciando, Ah, para quem boa. está dando continuidade, para pessoas. Assim, Boa existem ideia. dentro das leis, obviamente, né, Aham. essas As divisões, assim, categorias. você ganha mais pontos se você for iniciante, Aham. se você for mulher, mulheres que têm filhos até 5 anos, tem algumas estruturas ali dentro para facilitar. Mas ainda assim é muito pouco. E a grana também é curta. Uhum. Né? No início do ano, um amigo meu estava rodando um filme, por exemplo, aqui, Belo Horizonte Contagem. O filme saiu, sei lá, 40, 60 mil. Nossa, É que pouquíssimo. isso. É pouquíssimo. Para ter equipe que tinha que ter câmera, um assistente de câmera, som com Isso. assistente de som, sabe? Equipe de arte. Né? Caramba, ele fez milagre. Um filme feito com criança, então você tinha que ter uma pedagoga ali acompanhando a criança, Uhum. preparador de elenco para acompanhar a criança, né? Para preparar uma outra atriz que era uma senhora idosa. Então são tantas coisinhas. E é isso, aí de repente você trabalha por, assim, uma migalha. Migalha. Né? A gente E aí faz você não cinema consegue por ser um amor. profissional, né? A gente faz cinema por amor, mas assim, amor não paga a conta. Perfeito. Uhum. Então, Mas ele a gente tem que reclamou pensar. muito de Minas Gerais, né? Que a gente está ficando Tem que atrás do reclamar. Rio, São Paulo, Pernambuco, Sim. Porto Alegre. Gente, cinema pernambucano é uma coisa incrível. E o incentivo que eles têm, assim, não só para fazer as produções, né? Eles fazem oficinas de formação de profissional. Interessante Há isso, 3 hein? anos eu cubro o CinePE, que é um festival que esse ano fez 40 anos. 40 não, 30 anos, desculpa. Uhum. Fez 30 anos. E eu acho fantástico, porque no meu primeiro ano, por exemplo, eu conheci uns garotos jovens de 20 e poucos anos, que estava cada um lá apresentando um filme, um como produtor, o outro como roteirista. Apresentaram os filmes, já universitários já formados, trabalhando em outras áreas do audiovisual. Estavam com os filmes, alguns foram premiados e tal. Eles se conheceram nesse festival, fizeram uma parceria e agora, 3 anos depois, esse ano, eles saíram de lá com um curta-metragem premiado. Pô, sensacional. Né? Um curta que está rodando o Brasil em vários festivais. Uhum. Então, muito legal ver isso, porque eles sobem no palco e na hora que eles agradecem muito a esse espaço de formação. Não apenas a Universidade Federal que tem um curso, mas cursos livres, cursos que são dados nas periferias, cursos que são dados na área rural, né, que formam profissionais. Então, assim, é um curso de fotografia. É colocar a câmera na mão de um jovem que nunca Isso. mexeu com aquilo e ensinar para ele como é que ele usa. É dar uma oficina de roteiro. Entendeu? Então, acho que Sensacional. isso também é necessário. Né? Então, um produtor de audiovisual em Minas e no Brasil, quando ele aprova um projeto, eu acho que é uma obrigação moral e ética dele que a contrapartida seja algo voltado para a formação de profissional. Que isso vai ajudar, inclusive, ele no futuro. Boa. Muito legal. Tem um bate-bola aqui, um jogo rápido. Bora. Vamos lá. Um filme que todo mundo deveria assistir. A Volta dos Mortos-Vivos. É mesmo? O original? Desculpa, a Volta não. A Noite dos Mortos-Vivos. A Noite dos Mortos-Vivos. 1968, direção de Jorge Romero. Gente do céu. Eu sou fascinado com zumbis. E ele, coleciono filmes de zumbi, gente, sério. 64 mídias físicas de filme de zumbi na coleção por enquanto. Ainda comprarei mais. E esse filme do Romero, particularmente, ele tem 2 características que eu gosto muito. É a primeira vez que o zumbi é canibal na história do cinema, então antes disso ele só espancava, só agredia, bem entre aspas, só agredia, mas é a primeira vez que tem um zumbi canibal. Canibal, isso é interessante. E o Romero sempre dizia muito que ele pega esse monstro para poder falar, né, pensando naqueles movimentos de segregação dos anos 60, Guerra do Vietnã e outras questões políticas, ele usa muitos personagens para falar o seguinte: a gente fica com medo de monstros do imaginário quando o monstro pode ser o seu próprio vizinho. Você não sabe o que seu vizinho está pensando e ter que se confrontar com aquela pessoa que está presa ali entre o limiar da vida e da morte, né? Boa. É o complicado. Um diretor, uma diretora que te inspira. Atualmente o Jordan Peele, lá fora. É um cara que trabalha muito com as questões da negritude e principalmente dentro do cinema de horror.
Aqui no Brasil eu gosto muito da Cíntia Domit Bittar, é uma cineasta do Sul, que acabou de lançar um longa incrível que chama Virtuosas, e a Cíntia sempre trabalha com esses tensionamentos relacionados à política e história do país, mas muitas coisas atreladas a várias maneiras de mulheridade. Então ela traz personagens femininas complexas, né, e sempre com alguma reflexão, né, por trás daquela existência ali dentro da obra que ela cria. Um personagem inesquecível. Deckard de Blade Runner. Ah, que legal isso, hein? Gosto muito. Por que ele te marca? Ele é aquela não pessoa, né? Você passa o filme inteiro ali lidando com um homem que tem certeza plena da sua humanidade e de que ele pode estar acima de todos, né? Num lugar onde se combate essas máquinas, né? Esses androides, e num dado momento ele entende que talvez ele não seja humano. Então ele entra para um conflito, né? Existe um conflito profundo ali nesse personagem. Ele me agrada muito. Você põe direito a tatuagem em tudo. Ah, é? Você tem tatuagem? Eu tenho tatuagem da Rachel e eu tenho um monólogo do Roy, de tanto que eu gosto do filme. Caramba! Blade Runner. Que massa! Legal! Isso mesmo. Vamos lá. Terror, drama ou ficção científica? Terror sempre. Sempre? Sempre. Eu amo filme de medo? terror. É? Mas não é só medo. Ah. O cinema de terror ele é mais complexo que o medo. Olha. Né? Hoje mesmo eu tive uma conversa com um amigo meu que me perguntou: será que eu consigo fazer uma lista de filmes de terror e arquitetura? Aí eu falei com ele, arquitetura em que ponto? Você pode falar das casas mal assombradas, ou seja, atrelada a uma ideia gótica. Boa. E você pode falar do terror também como uma parte arquitetônica de, sei lá, urbanidade ou de uma construção social, né? Tem vários filmes no qual você tem monstros, criaturas ou então assassinos, mas o grande monstro do filme é a gentrificação. Boa. Né? Expulsão de pessoas. Candyman fala sobre gentrificação. Vampiros versus Brooklyn também, Vampiros versus Bronx, na verdade, também é sobre gentrificação. Né? Então, assim, você tem filmes ali que vão falar de um horror que está além da criatura. No Brasil, a gente tem o Trabalhar Cansa e o Propriedade, 2 filmes brasileiros que vão falar sobre o quê? Exploração do trabalho, capitalismo tardio, e são 2 filmes de terror. Sensacional, muito boa sua visão de terror. Um filme que gostaria de assistir pela primeira vez novamente? O Espelho do Tarkovsky. Foi uma sensação incrível. Eu não entendi nada, mas o que ele fez com as imagens, que a minha relação com o Tarkovsky é isso, assim, entendi o que ele quis dizer? Não. Mas o que ele faz com as imagens, o som, principalmente a parte do filme na qual ele traz essa memória da mãe, tem uma cena que é uma casa um pouco assim, caindo aos pedaços, com mofo, infiltração e tal, e é uma mulher vestida de branco, flutuando, grávida, né, e ele vai falar de todo esse amor, essa adoração que ele tinha pela mãe e tal. Então é um filme com a imagem muito forte. Legal. Esse eu gostaria de esquecer para poder ver de novo. Ah, que legal. E Belo Horizonte em um filme? Belo Horizonte, um filme de Maluquinho. Que lembrança boa. Muito BH, criança correndo na rua, sei lá, isso, crescer numa cidade. Claro, hoje em dia a cidade tem um formato um pouco diferente, mas eu que cresci aqui, né? Sou nascida e criada em BH e na periferia. Quando a gente vê na tela, né? Identifica o lugar. Isso é muito incrível. Isso é muito importante, Belo Horizonte ser aberta a filmagens também. Exatamente. E outra coisa, se a gente for falar de Belo Horizonte, mas pensando no conjunto Contagem também, eu ainda acrescento Marte 1. Marte 1. Que tem essa coisa da família, né? Família ali de gente que trabalha, tenta realizar o sonho dos filhos, aquela casinha super aconchegante, esse trânsito por lugares da cidade. Né? Como é importante a gente identificar o seu lugar na tela. É muito gostoso. É por isso que tem que virar mesmo um lugar de filmagem, né? A gente tem que aprender a lidar isso. Aprender a aproveitar esses espaços. Muito bom. Agora chegou a hora da nossa buzina. Sim. A buzina do Chacrinha. Eu vou dar 2 buzinadas e você vai buzinar quem ou o que você quiser, tá bom? Então, bora. Eu vou buzinar a regularização do streaming. É mesmo? Precisa regularizar o streaming. E não é papo de censura, o que pode, o que não pode, não. Sem regularizar o streaming, a gente está falando aí de incentivo fiscal, de grana vindo para o país. Se não regulariza, essa grana está saindo. Quando um streaming específico contrata pessoas brasileiras para fazerem uma produção do streaming X brasileiro, essa grana não vem para o país. Esse dinheiro, esse lucro, inclusive, vai todo para fora. E aí você não consegue alimentar a cadeia. Não sabia. Ok, você vai pagar ali o profissional, obviamente, os profissionais não estão sendo pagos.
Mas e o depois? Né? E cai nisso que eu estava falando com você. Como que você forma profissionais, como você forma público se você não tem um incentivo fiscal? Então, acho que é urgente essa legalização dos streams. Em que pé que está Legalização essa? não, desculpa. Em que pé que está isso? Está sendo Enterrado, discutido, né? está parado, Não, está no discutindo ainda Congresso? já rolou uma definição do que deveria ser, texto mexido, Mas não está enfim, andando. cotas baixas, tudo ainda muito sendo favorável para quem é de fora. E aí com um argumento muito grande, mas eles vão querer parar de investir aqui na gente. Eu não vou saber exatamente números, assim, que eu fico acompanhando, mas eu não sou uma especialista, mas eu já li que há lugares como, por exemplo, na Espanha, existe uma cota de, sei lá, de 30%, 40% de lucros irem, né, para o país, é isso que Entendi, alimenta a indústria. É isso que você pleiteia, que a turma tá Na pleiteando. Inglaterra acontece isso, né, Itália também acontece. Então, assim, não é privar esses grandes grupos de fazerem filmes aqui. Muito pelo contrário, a gente quer que eles invistam. Só que não dá para deixar o lucro desviado só para outro espaço. Entendi. Quem sofre é o nosso audiovisual. Perfeito. Nós que somos profissionais do audiovisual. Legal isso, eu nunca tinha pensado nisso. Muito interessante. É interessante pensar. Você acredita em Deus, Yasmin? Não, eu sou agnóstica. Eu acredito em deuses e deusas. Ah, é? Como é que são esses deuses e essas deusas que você acredita? É muito legal, porque eu sou de uma família católica, mas toda ali, né, atrelada a um sincretismo. E aí, num dado momento da minha vida, eu entendi que não funciona para mim só um credo, uma religião. Mas a curiosidade em entender como que se constrói a fé dos outros, isso me atrai muito. Então eu gosto muito de ler, de pesquisar, de conversar com as pessoas e de entender isso, assim, a sua fé em Deus, um Deus cristão, protestante, neoprotestante, católico, sei lá, Buda, kardecismo. Eu acho muito bonito ver as pessoas falando da fé delas, né? É emocionante. Eu acho que as pessoas ganham força, né? Crer em algo maior que você, né? Tende a dar uma força maior. E eu acho que a religião, ela muitas vezes faz essa concentração de pessoas que conseguem se apoiar. Elas viram uma rede de apoio. E isso é importante, porque o ser humano ele não é individual, ele é coletivo. Né? Então acho que é a coisa mais bonita para mim da fé. Muito legal isso que você está falando. Ninguém aqui, né, eu sempre faço essa pergunta, né? Mas ninguém levantou essa ideia da força do coletivo, da importância do coletivo. Isso é uma coisa que é muito da minha vivência, assim, de lembrar na infância, desculpa, de lembrar na infância da minha avó fazer novena, e cada dia era na casa de um vizinho, então você conhecia a casa do outro. Você era recebido, preparava comida para receber. Às vezes você tinha um momento ali de desabafo de um problema ou outro, e aí você achava, às vezes, uma ajuda, né, ali na vizinhança. Fora que eu, né, falei que sou filha de professora, mas a minha mãe foi catequista por 18 anos. Então, a minha mãe também vem de um lugar da igreja ali nos anos 60, 70, que faz parte das articulações de bairro. Perfeito. Então, de você ter por meio da igreja a aproximação de outras igrejas e centros para a comunidade toda pleitear melhoras, né, do espaço. Então, assim, construção de casa, asfalto, saneamento, posto de saúde, escola. Eu conheço muitas articulações no 1º de Maio, que é onde eu vivo, que elas partiram desse lugar. Legal de encontros na igreja, que aí essa galera da igreja católica aqui sabia que tinha uma batista ali e que talvez tivesse um centro de umbanda, que todo mundo queria alguma coisa, articulava isso com a parte do bairro, e aí a religião estava em segundo plano, porque o coletivo se encontrou para poder. Interessante isso. E a igreja católica se afastou, né, dessas pessoas, né? As comunidades eclesiais de base, né? Complicado. E esse espaço foi preenchido pelas igrejas evangélicas, né? Sim. O espaço não fica vago, porque as demandas continuam existindo. Né? Exatamente. E você vê ações acontecendo, né? Bazar, rua de lazer para as crianças, né? Eventos feitos às vezes numa praça, né? Ir atrás de algum dentista, por exemplo, para dar umas consultas gratuitas no fim de semana. Eu acho que foi isso, mudou um pouco de forma. Mas eu acredito que elas continuam acontecendo. Às vezes a gente fica de fora, eu não estou de fora porque eu estou na periferia, né? Mas às vezes tem que estar de fora e fala assim, mas ninguém está fazendo nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu estou sentada em casa, trabalhando de home office, e passa o carrinho falando, olha, consulta oftalmológica gratuita, não sei o que lá, apoio, igreja tal assim, assim, assada. Né? Organização tal de bairro, ONG X. Sim. Alguém está ocupando esse espaço. Alguém está ocupando esse espaço e movimentando as coisas. Perfeito.
Como é que você pensa um Brasil do futuro, assim? Ai, eu sonho com um Brasil cada vez melhor, eu sonho com um Brasil. Ai, muitas coisas, né? Mas pode com calma. Então, Pode assim, falar olha, o que você pensa. eu sonho com um Brasil, por exemplo, que a gente não tenha que abrir o jornal todo dia e ler que uma mulher foi assassinada. Principalmente por aquelas pessoas que juraram amar elas, sabe? E não é pensar na ideia de um amor eterno que dura pra vida inteira. É respeito. Respeito. Relacionamento não deu certo, não tem que ficar caçando briga. Cada um caça, né, o seu canto. Eu penso também num Brasil que valorize mais a cultura, a própria cultura. Que a gente pare de lançar tanto olhar da gente pro que vem de fora, né? Não que a gente não deva conhecer, mas que a gente conheça mais da nossa cultura. Porque o Brasil é muito grande, então a gente tem muitos Brasis. Esse Brasil de Belo Horizonte não é o Brasil de, por exemplo, Pataguases, que está aqui em Minas, não é o Brasil do Ceará, não é o Brasil de Manaus, são Brasis muito diferentes. E a gente é muito rico culturalmente, muito rico. E a gente tem uma tendência a ser um pouco snob, a achar que o que a gente produz de cultura é inferior, é menor. Então, baixar um pouquinho essa bola e ter essa curiosidade de conhecer mesmo, né? E educação, né, gente? Eu espero muito que nos próximos anos a gente consiga ter melhores na educação de base. E aí eu falo de infraestrutura mesmo dos espaços, prédios mais abertos, jardins, hortas, uma preocupação maior com o meio ambiente, menos prédio de concreto, lugar quente, fechado, encerrado, com aquela cara de prisão, Sim. né? Um espaço que seja mais lúdico para as crianças, porque eu vejo que a gente teve muita melhora, né, no ensino universitário, mas que o ensino fundamental está meio largado de lado, né? E isso inclui remuneração de professores, né? A gente não tem que pensar em escola e aluno como se eles fossem quantidade, como se eles fossem números. Então eu fico muito frustrada quando eu vejo amigos e colegas que são professores falando assim, tive que preencher o diário e aí eu tenho que dar uma pontuação X, que se minha sala não passar de tantos por cento de aprovação, eu tenho, né, problemas, eu tenho que justificar o que está acontecendo. Seu aluno não é número, seu aluno é uma pessoa, ele precisa de aprender. E não é porque o seu aluno é ruim, sei lá, em português, que ele não tem habilidades em matemática. Também é tentar não engessar muito o ensino. É necessário ensinar um pouco de tudo, mas é necessário valorizar, sabe, uma criança pelo que ela tem, né? Eu estou aqui hoje em dia fazendo cinema, fazendo crítica, etc., porque eu era péssima em matemática, eu era péssima em física, em química, mas aprendi tudo que eu precisava e, além disso, eu tive professores que enxergaram em mim potencial e falavam comigo assim, vou te dar esse livro, né? Que legal. Vai na isso, hein? biblioteca, pega aquilo e dá uma olhada, sabe? Eu tive professoras que não reclamavam que durante a aula de explicação dele eu estava desenhando no caderno, que eles já tinham entendido que eu gostava de desenhar. Então, assim, não era uma falta de atenção, já que eu estava fazendo um desenho e quando ele fazia as perguntas eu conseguia lidar, respondia. Então, acho que tem que ter uma relação assim. E do lado de cá, para a gente também que é estudante, Sim. ou tia, mãe, né, tutor de alguma criança que é estudante, respeitar o espaço da escola e do professor. E não querer colocar nessas pessoas a sobrecarga da educação que é feita dentro de casa. A escola vai dar uma educação formal. Ela vai participar ali, né, dessa formação de cidadão. Mas tem coisa de educação que você ganha dentro de casa. Então, ficar quieto, prestar atenção, responder. Eu acho absurdo, absurdo, assim, de novo, né, abrir uma rede social, abrir um jornal e ter que ler um depoimento de uma professora que tomou água com um caco de vidro, porque a criança achou engraçado. Tristíssimo. Assim, e eu não tô falando que eu fui perfeita. Quantas vezes a gente não encheu a cadeira do professor de pó de giz pro professor sair com a calça suja, sabe? Mas é tipo assim, é uma traquinagem, Mas é diferente. sabe? Diferente. As pessoas agora, elas levam a coisa para um extremo, assim, de não se pensa em como você tá machucando o outro, né? E se parte muitas vezes até para agressão, né? Quantos casos de pais que bateram em professor só porque o professor chamou a atenção do filho. Não foi uma agressão, foi chamar a atenção do tipo, o menino estava errado, né? A menina estava errada, tinha que sentar direito, não tinha que trançar pela sala, não tinha que falar algo, não tinha que desrespeitar. Assim, tá complicado, mas é uma questão de humanidade como um todo, né? Yasmine, a gente está com a população idosa aumentando cada vez mais. Você acha que a nossa sociedade está preparada para essa população? Nunca. A gente pensa muito na juventude. Claro, né? Tem que se pensar em todo mundo.
Mas eu acho que não tem. A gente não tem acessibilidade. Acessibilidade, eu tô falando assim, desde um ônibus que tinha que ter um degrau mais baixo, né? A espaços que comportassem mais pessoas idosas, aí eu falo no sentido de ofertar cultura, nas áreas de saúde também, né? Você ter um espaço de acolhimento maior, né? A gente também não pensa em envelhecer. Existe também uma cultura que está para além do Brasil, de hoje em dia, que é o proibido envelhecer. Todo mundo está com a cara cheia de botox, harmonização facial. Verdade. Gente, Ninguém não parece pode, ter a idade que tem. não E isso pode é orgulhante. envelhecer, não pode ter ruga. Gente, eu tô amando meus cabelos brancos, sabe? Que é uma questão genética, inclusive. Pois é. Eu tenho cabelo branco desde 17, 20 anos. Mas, assim, é muito complicado esse olhar que a gente tem pro idoso. O idoso, no país, assim, vou falar daqui porque eu não sei como é em outros lugares. Sim. Ele é visto como um fardo. Ele não produz mais para o capitalismo, né? Então Exatamente. Ele vê um estorvo. Só que agora as pessoas estão vivendo mais, né? Não. E aí? E as pessoas vão envelhecer mais. Isso. E, por exemplo, como a minha geração, né? Eu tô com 42 anos. Uhum. Em 40 anos, será que eu vou ter um país que vai me dar um mínimo de assistência? Eu não tô falando de me dar assistência toda, não, mas um mínimo de assistência que eu vou conseguir. Isso mesmo que eu falei que é simples. Eu vou conseguir subir num ônibus, porque o degrau não é tão alto assim. Eu acho que a gente ainda não está preparado. Não está mesmo. Da mesma maneira como a gente fala muito de proteger a criança, proteger a criança, proteger a criança, mas parece que todo mundo quer proteger a criança enquanto ela está no ventre. Depois que ela vira um ser humano, ninguém mais quer cuidar. Então a gente precisa de rever muitos valores, tanto éticos quanto morais. Né? E o cinema é interessante. A gente fez também um papo com o Carlos Francisco, o Carlão, o ator, sim. Né? E ele falou uma coisa interessante, ele falou, olha, Elias, eu estou sendo chamado agora para fazer papéis das pessoas da minha idade, não estou precisando de mais pintar o cabelo, esse tipo de coisa. Então, me parece que há um movimento no cinema também de valorizar esse ator, Fernanda Montenegro, né? Eu tenho ficado muito feliz que nas curadorias que eu faço, eu tenho me deparado com muitos curtas e longas com pessoas idosas, olha só, fazendo personagens idosos, né? E também falando sobre a vida de idosos. Então, você já assiste filmes sobre mulheres que estão descobrindo desejo sexual, né, na terceira idade, homens que estão trabalhando, mas não estão trabalhando porque precisam complementar a renda, estão trabalhando porque, num dado momento da vida, eles têm a oportunidade de fazer o que eles sempre quiseram. Boa. Né? Outro sobre que eu vi recentemente é um sobre homens gays. Então, como que essa relação também com orientação sexual, sair de uma caixinha, lidar com os traumas, os preconceitos. Então, acho que o cinema está sendo um veículo interessante para dar visibilidade a isso. Entretanto, a gente tem a característica bem chata no cinema até hoje, que é qual? Mulher tem prazo de validade, né? Então, você chega numa certa idade e você começa a interpretar pessoas muito mais velhas. Né? Eu lembro quando saiu o Alexandre, ali no início dos anos 2000, que a Angelina Jolie fazia a mãe do Colin Farrell. A diferença de idade entre eles era de 4 ou 5 anos. Né, que ela era mais velha que ele. Ela não tinha por que ser mãe dele. E aí lá fora existe um termo assim, que é um termo pejorativo mesmo, né, que as mulheres elas não são mais fuckables. Elas, desculpa a expressão entre aspas, mas elas não são mais fodíveis. Isso. É para ser depreciativo mesmo. Caramba, se você deixa de ser uma mulher atraente fisicamente, principalmente pela sua idade, porque você teve filhos, que você tem um pouquinho de ruga e etc., você para de ganhar papéis. Nossa. E a gente sente isso no cinema, a gente sente isso em novelas. A Demi Moore falou isso quando ela ganhou aquele prêmio, né? Pela Substância. Pela Substância. Sim. Então é um exemplo disso. Quando alguém fala assim, fulana de tal sumiu dos cinemas. Ela sumiu dos cinemas porque ela não é mais fuckable. Se ela é velha, ninguém mais interessa. Aquela imagem, ela não é mais interessante. Eu acho que isso mostra também como que a gente lida com a velhice. Boa. Né? Como se fosse envelhecer fosse acabar com a vida daquela pessoa, acabar com o valor dela. Yasmin, eu adorei seus óculos. Ai, obrigada. Eu amo, eu coleciono óculos, eu e minha mãe. Vocês trocam óculos uma com a outra? Claro, nós somos o terror da Temo, da AliExpress, da Shein, da Shopee. Trocamos muito, assim. Esse ano eu tô com esse. Gente, que ótimo. E eu tenho um outro com marcamação vermelha também, nessa pegada Art Deco, mas ela é mais quadradinha, assim. Art Deco. Agora identifiquei os edifícios em Belo Horizonte. Exatamente. A Caiaca, olha, a estrutura total do edifício é Caiaca. Gente, que atrevida que você é. Ai, total. E eu adoro, adoro, adoro. Já teve um ano que eu usei uns grandões, tipo aro de tartaruga.
Já tive óculos que tinham, sei lá, uma cor do lado de fora na armação e outro do lado de dentro. Legal. Tem um que eu uso, assim, não tem grau. Eu comprei, apesar de ter comprado a armação, não coloquei grau ainda. Mas eu amo de paixão que aqui são duas mãozinhas, assim, não, que ó, ótimo. de caveirinha. De caveira. De Você caveirinha, gosta são de duas filme mãos de terror. ossinho, Então, assim, eu adoro. E tudo Você assim, tá boa para andar com a colecionando nossa os produtora, brinquedos. Cris Constantino. Vamos dar rolê e a Cris. Eu vi de uns óculos. brincos que ela tá, isso. maravilhosos. Depois você olha o sapato. Ai, meu Deus, o sapato. Eu amo sapato. Comprei recentemente um roxo, que tem um brilho, assim. O que é muito engraçado, porque eu gosto de usar preto. Isso. Eu basicamente uso jeans e preto. Mas se for pra ter acessório, aí eu quero dar uma berrada. Então, sapato roxo, uma bolsa verde. Nossa. Sabe? Um brinco de Alice no País das Maravilhas. Gente, sensacional. E agora que eu vi a camisa, né? Camisa do Volta dos clássico, Mortos-Vivos, olha, um brochezinho de olho que eu fiz. Gente, que ótimo. Adoro uma invencionice e amo estampa de oncinha. Tá. Como é que a gente te encontra para ver essas coisas no Instagram, nas redes sociais? Como é que é? Então, vamos lá. Redes sociais, meu Instagram é Yasmine Evaristo, né? Mas o meu arroba é Yasmine com Y. Muita gente acha que é Yasmine Comi, né? Porque se lê tudo junto. Mas é isso, Yasmine com Y. Aí você me acha no Instagram, no Blue Sky, no Twitter, apesar de eu ter mexido pouco com eles, e o TikTok, que eu só uso para ver vídeo de extração de calvo. Tá bom. Porque é isso, a a gente tem que ter um guilty pleasure também. Meu Deus do céu. Eu amo. E para ler meus textos, eu tenho texto publicado no Music Non-Stop, no Feito por Elas, que é site e podcast. Não estamos gravando podcast, né, atualmente, mas tem episódios anteriores do qual eu participei. E tem o meu site também, que é o Longa História. Né? Mas me achando no Instagram, tem um link na bio, que você consegue encontrar todos os meus trabalhos. Muito bem. E aproveitando para dizer que esse ano ainda vai ter cobertura de festivais brasileiros, tá? Então, semana que vem eu tô indo pra Gramado, passo 9 dias em Gramado cobrindo o festival. Parabéns. Primeira vez em Gramado? Primeira vez em Gramado, Que bom. E em setembro eu vou pela 4ª vez para cobrir o Festival de Cinema de Brasília, que é um festival fantástico. Então, acompanhando nas redes, vai ter ali alguns bastidores, comemorações, pós-sessões, mas também bate-papos e críticas dos filmes que eu for assistindo. Muito bom. Querido. Obrigada, foi prazer. Sensacional, foi muito bom. Obrigadíssima. Energia boa para você sempre. Muito bom. Amém, axé. Obrigada. Legal demais. Chegamos ao final do papo agradabilíssimo, né? Acompanha a gente no YouTube, vai aí, ó, inscreve agora, né? O nosso Papo com Elias no YouTube, tem também no Instagram, @Papo com Elias, e o meu Instagram, @Elias, né? @Elias.sunshine, que o sol brilha para todos e todas. Então, ó, sunshine para você. Valeu.